Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o Cápsula Cast. Aliás, essa é uma retomada, porque ficamos um tempo sem as nossas gravações e na retomada eu quero fazer algo diferente. Por isso, este Cápsula Cast, além de um café, além de uma conversa que destrava a sua vida, nós vamos ter a oportunidade de ouvir outras pessoas e aprender com outras pessoas também. É meio que uma mentoria ao vivo. Eles vão me perguntar em áreas que eu acredito que domino, mas obviamente que nós vamos nos ajudar ao longo desse Cápsula Cast. E nesse Cápsula Cast eu tenho a Terezinha Naiver. Terezinha, ela é consultora, tem a inteligência dela desenvolvida na área de planejamento, na área de gestão administrativa, de pessoas, é uma das minhas convidadas e que também vai fazer perguntas. Estará comigo também, ou já está comigo aqui, a Tamires Ferreira. A Tamires, ela é engenheira de produção, é professora da UEM, tem uma bagagem aí também com crianças em Ministério Infantil, que é um grande desafio. E também, para que não ficasse só eu aqui e elas, eu também convidei o Andreus Lacar, que é da área de gestão financeira, um gestor financeiro, e ele também vai dividir com a gente conteúdo dele, como elas também, junto comigo aqui. Detalhe, eu vou começar antes da vinheta, porque nós vamos falar de comportamento humano, de gestão do tempo, liderança, performance e inteligência emocional. São temas que eu tenho prazer de falar, alguns deles acredito que evoluí, outros eu também evoluí, mas escorrego mais do que em alguns, e é exatamente essa pergunta que eu quero começar fazendo a eles. Vou começar pela Tamires, e saber o seguinte, antes da vinheta, de maneira bem objetiva: comportamento humano, gestão do tempo, liderança, performance e inteligência emocional. O que você domina mais e o que você acha que tem que aprender? Eu acho que hoje o que eu domino mais é comportamento humano. Eu acho que dos relacionamentos, assim, até do período assim que eu estou em sala de aula, então eu tenho contato com muitas pessoas. Né? Então, assim, com o tempo a gente aprende a lidar. Então, tem pessoas que têm um comportamento diferente do outro, né? Então, a forma como você vai chegar. Agora também trabalhando com crianças, né? Que já é toda uma didática diferente, né? E eu acho que a área que eu preciso melhorar muito é a gestão do tempo. Então, eu tenho bastante dificuldade nessa área de gerenciar a realização das atividades aí no dia a dia. Só você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, tem dificuldade de gestão do tempo. Muita gente tem, inclusive eu às vezes, e não são poucas vezes também tropeço. Andreus Lacar, e aí? Tudo fala bem? Para mim, tudo bem? Você, o que você se considera mais avançado, até pela experiência, e o que você ainda entende que é calcanhar de Aquiles? Eu vou jogar no mesmo time que ela. Acho que a parte de comportamento humano, não digo que eu domino, mas eu consigo jogar bem nesse campo, né? A experiência de lidar com pessoas, que é algo muito desafiador. Cada um tem uma personalidade, cada um lida de maneiras diferentes, mas com o tempo que eu tenho de mercado e também com um pouco que eu aprendi com a vida, eu acho que esse campo está legal, e a parte que é super desafiadora para mim também é a parte de gestão do tempo, né? Gestão do tempo também. Eu peco bastante, eu preciso de mais organização nisso. Terezinha, vamos falar sobre isso. Você vai com os dois ou você vai mudar alguma coisa aí em relação ao que você já domina mais e ao que você ainda precisa dominar? Fala, Marçal Siqueira, que honra estar aqui com você, que sempre foi o meu espelho de profissional. Gratidão, tá, por estar aqui. Eu que agradeço. Eu dou aula de inteligência emocional, de gestão do tempo e de liderança. Mas eu ainda sou uma estudiosa do comportamento humano. Por quê? Como já foi dito, né? As pessoas são diferentes, histórias de vida diferentes, religiões diferentes, times de futebol diferentes. Enfim, isso faz com que o comportamento humano seja bem complexo e muito, muito instigante, interessante. Então, eu penso que até o último suspiro eu vou estar estudando sobre o comportamento humano. Legal. Bom, está no ar então o Cápsula Cast.
Depois da vinheta, aliás, eu quero dizer que a gente já... Eles ficaram com um pouco de vergonha, comeram pouco. Não sei se preocupado de não ter escova de dente, né? O Andrews perguntou se tinha escova de dente, Ele né? me deixou preocupado. Aí todo mundo passou pelo nosso mini coquetel da Dolce Café. Guilherme, muito obrigado por ter nos atendido, mas não comeram muito. Então, se não comeram muito, é sinal de que o raciocínio vai funcionar melhor. E eu vou começar já a deixar vocês à vontade para iniciar as perguntas. Claro que não sou professor de Deus. Qualquer um pode completar aquilo que entender que eu não fui suficiente na resposta. Quem quer começar? Pode ser... Vamos sempre deixar para as mulheres primeiro, Andrews? Opa, vamos lá. Quem quer começar? Terezinha? Tamires? Acho que eu posso começar, Tamires? Então vamos lá, Marçal Siqueira, você que tem sido a nossa referência aí como um estudioso do comportamento humano. Como entender o ser humano? Não é uma coisa simples entender ser humano, como na abertura a gente mesmo já falou e você trouxe uma reflexão de que até o final da vida a gente vai estar estudando comportamento humano. Uma das coisas que mais me ajudam é parar e perceber as atitudes não só no trabalho, mas muitas vezes na vida, outras vezes em situações de pressão, outras vezes em situação de tranquilidade total. Mas como eu analiso por perfil comportamental para entender dominantes, influentes, estáveis, cautelosos, eu começo a já ter menos dificuldades quando eu tenho perfil. E eu vou dar um exemplo bem claro. Eu sou casado com uma mulher estável. E o meu casamento, ele andou para trás os primeiros 5 anos, porque eu sou dominante e ela é estável. E os 5 seguintes, a gente ficou no buraco que estava, porque eu não conseguia entender isso. Quando eu começo a estudar comportamento humano e eu vejo que ela é estável, eu sou dominante, aí eu tenho que recuar. E quando eu recuo, o casamento volta a ter uma possibilidade de convivência. Perfeito. E aí, quem vai? Quer ir? Andrews, Tamires? Posso perguntar, então? Fica à vontade. A minha pergunta é sobre gestão do tempo. Como fazer... Porque assim, eu vou... quais são as minhas dificuldades? Eu sou um pouco procrastinadora. Então, assim, quando eu vejo que tem um grande período de tempo para eu entregar alguma coisa, eu ainda tenho um tempinho ainda, vou fazer outras coisas, né? Uma outra dificuldade minha também é que eu quero abraçar o mundo. Então, eu quero fazer várias coisas, e daí, às vezes, a gente acaba não dando conta, né? E algo que me dificulta um pouco é, por exemplo, eu coloco metas. Então, eu tenho as aulas da semana que vem, então eu sempre coloco como meta que essa semana eu tenho que preparar todas as aulas da próxima semana. E daí, quando eu não consigo fazer isso durante a semana, eu preciso fazer isso no final de semana. Por mais que a aula, às vezes, é só na quarta-feira, que ainda dá tempo, e eu não consigo, muitas vezes, aproveitar o tempo que eu tenho para descanso, porque eu fico pensando naquilo que eu tenho para fazer. Então, como gerenciar isso de uma melhor forma? Vou dar um chutezinho na sua canela, tá? Aqui por baixo. Primeira coisa, assim, todas as vezes que nós pensamos em procrastinar ou não, nós, quando procrastinamos, não damos valor a alguma coisa que deveria ser dado valor naquele tempo. Então, quando você procrastina durante a semana e vai realizar no final de semana, a primeira dor que você tem que sentir é a ausência sua na sua família. É o primeiro passo. Porque se você valoriza a família, a dor que você vai sentir é na ausência da família. Então, quando você pensar em procrastinar, você já projeta sua mente para o final de semana, analisando que, naquele final de semana, o teu filho, o teu marido, a tua mãe vão estar prejudicados pela sua procrastinação. E aí a dor vai aumentar. E aí você vai dizer, bom, melhor que eu faça. Outra coisa, Tamires, você falou da dificuldade de assumir várias tarefas. Nós precisamos entender se em algum momento da nossa vida nós não estamos tentando agradar a todos e não agradar a gente mesmo. Quem diz sim para tudo, diz não para si. E a dificuldade de dizer não é a aceitação, muitas vezes. Então, se eu não assumir, será que não vai ficar chateado comigo? Será que... E aí a gente pode até pensar numa boa leitura. Eu, por exemplo, 2 livros que eu gosto muito deles. A Única Coisa é um livro que moeu a minha ideia sobre performance. E depois, quando eu vou ler Essencialismo, ele destrói o que eu penso sobre tempo. Porque tempo tem a ver com prioridade, esquece o S. Todos os dias nós temos uma prioridade que é mais importante que todas. E se eu não cuido disso, eu vou sofrer,
por não gerir o tempo. Posso contribuir? Com certeza. Existem ferramentas, Tamires, que podem te ajudar a priorizar o que é urgente, o que é importante, para te auxiliar também nessa gestão do tempo. Tá? Então, eu sugiro. E contribuindo ainda, né, tem um livro interessante sobre gestão do tempo que se tornou um best-seller aí, que é o Pomodoro, que é uma técnica criada na Itália por um autor, onde ele pega um timer para marcar o tempo que ele leva para cada atividade. Pomodoro, porque é no formato de um tomate. E daí você vai especificar um tempo onde você não vai ter distrações, nem distrações internas, nem distrações externas. As internas são as fisiológicas, tomar água, ir ao banheiro. As externas é ir atender o marido ou o filho, enfim. E daí você consegue ir adquirindo o hábito, né, para fazer aquela atividade num tempo determinado. Interessante o que a Terezinha está falando, e Andrews, fica à vontade para contribuir também, é que a gente tem áreas que elas são consideradas como urgentes, outras são importantes, outras são circunstanciais, e às vezes nós nos perdemos nas circunstanciais. Tem coisa que eu amo fazer. Por ser da área de comunicação, eu amo editar os vídeos que eu mesmo gravo. E às vezes eu fico no preciosismo da edição do vídeo. E aquilo não vai mudar o conteúdo, mas eu fico. E aí eu preciso me policiar, dizer... E aí eu mando sempre as seguintes perguntas para mim. O que eu estou fazendo agora, me aproxima ou me afasta do meu melhor resultado? Marcelo, você concorda com a frase do antes feito do que bem feito? Antes feito do que bem feito. Em partes, eu acho que tem coisas que... Se eu estou numa concorrência, por exemplo... Tem que ser muito bem feito, senão perco a concorrência. Agora, quando é algo do trivial, às vezes é melhor que eu faça. Vamos pensar, eu fui mal na gestão do tempo e eu marquei um jantar com a minha esposa. E naquele dia, a gente pensou em jantar num restaurante tal, mas está lotado. Aí eu convido ela para ir num outro lugar para não perder a oportunidade do tempo e jantar com ela. Agora, se for um jantar de negócios, aí eu vou ter que rebolar quadrado para chegar no horário e fazer que aquele jantar aconteça. Eu acredito mais nisso, né? Assim, estava tentando lembrar da tríade do tempo do Christian Barbosa. Tem urgente, circunstancial, importante. Tem mais uma esfera que eu não vou lembrar agora. Mas é urgente, circunstancial, importante e tem uma outra esfera que às vezes a gente se perde também. Uma coisa é certa, o que se torna urgente um dia foi importante e não demos valor. Eu vou trazer um contexto que também já entra dentro da pergunta de performance. A gente está inserido numa sociedade, essa sociedade sempre, de maneira direta ou indireta, exige muito da gente. Então, a gente precisa performar profissionalmente, a gente precisa ser presente para a nossa família. E, paralelo a isso, a gente também tem outras demandas quando entra a parte de ensino, de estudo, né, o constante aprimoramento. Só que somos seres vivos, compostos de sentimentos, e ninguém aqui é uma máquina, né? Então, a minha pergunta para você, Marcelo, na parte de performance é: como manter o equilíbrio performando nas esferas de maior significância? Não dá para ter. Eu não acredito mais no equilíbrio de um bom tempo para cá. Eu acredito que a gente... Você não acredita em equilíbrio? Não acredito em equilíbrio. Porque se fosse para equilibrar, eu ficaria 6 a 8 horas no trabalho, 6 a 8 horas em casa, 6 a 8 horas descansando. E a gente está ficando no trabalho 10. E aproveitando 2 horas às vezes em casa e dormindo menos. O que eu acredito é dar qualidade no tempo que a gente tem. Então, se eu estou trabalhando, eu estou no trabalho, eu não posso ficar pensando no churrasco de casa. E quando eu estou no churrasco de casa, eu não posso pensar no trabalho. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou a São Paulo e meu filho está lá. E eu sou motorista dele algumas vezes. Algumas vezes. E por que algumas vezes? Porque é o tempo que eu vou ter com ele. Então, eu dirigindo... Então você passa umas 6 horas com seu filho em São Paulo no trânsito. Passo. E aí, como aproveitar esse tempo, né? Já que eu estou perdendo tempo no trânsito com ele, então eu tento dar qualidade no tempo para tentar achar minha melhor performance. E outra coisa, assim, a gente não consegue porque se a gente fazia planejamento, Terezinha, você sabe disso, vocês sabem também, é uma época que eu trabalhava que os planejamentos eram de 5 anos.
E a gente revisava a cada ano. Hoje, a gente faz do primeiro ano e revisa a cada semana. A cada dia, às vezes. Você que é da área comercial, você sabe muito bem que se você não bater a meta no dia, você acumulou a meta do dia para o dia seguinte. E aí vai ter que reorganizar. Então, para mim, eu preciso aprender a dar prioridade de tempo e performance para aquilo que é importante naquele momento. O que acontece é que a gente está invertendo posições. Eu estou em casa, desesperado com o que está acontecendo no trabalho. Estou no trabalho com o que está desesperado acontecendo em casa. Somos seres do presente, desesperados com o futuro e de olho no passado. E talvez isso justifique os vários casos de ansiedade. A gente está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado que o Cury fala, né? O tempo todo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso, aquilo também, e agora, não sei o que e tal. E a gente não faz nada bem feito. E aí quando você pega na única coisa, ele vai falar que multitarefas é loucura. Todo multitarefa é ruim em alguma coisa. Todo multitarefa vai errar em alguma tarefa. Porque no que eu sou bom? O que eu sei fazer? O que eu sou chamado para fazer? As pessoas vão dizer assim, cara, isso que você faz dando risada. Então tem que focar nisso. Uma época a gente contratava a Terezinha, Tamires e Andrews, a gente contratava assim, qual é o seu gap? Hoje eu tenho raiva dessa palavra. O que você é boa, Tamires? Você é boa para dar aula? Então eu vou aproveitar o que você sabe fazer. Você é bom para vender? Eu vou aproveitar você para vender. Você é boa para planejar? Ah, mas você tem gap em tempo, então vamos minimizar o seu problema. Ah, você de repente tem gap na liderança, vamos minimizar a liderança. Agora, se eu ficar perdendo o meu tempo o tempo todo só tentando trabalhar o teu gap, ora, eu não vou então explorar o que você é bom, e hoje eu penso muito mais assim, o que eu sei fazer de bom? E aí eu vou investir o maior tempo da minha vida nisso. E aí tem a ver com propósito, né? Marçal, me permite te colocar numa saia justa, talvez? Mas eu quero levantar um exemplo hipotético, contextualizando você no meu cotidiano, e quero saber como que você lidaria com isso. Então, eu estou numa semana decisiva, fechamento de mês, eu preciso produzir, eu preciso bater os números, e aquilo realmente é importante. Só que, devido aos vendedores conseguirem contatos com os diretores, com o pessoal mais no período da noite, eles precisam um pouco de suporte do gestor, que no caso é o Marçal. Marçal está de noite, ele está fazendo um risoto e está tomando um vinho com a esposa. E ela está contando como é que foi o dia dela. E vocês estão tendo um tempo de qualidade. E o seu celular não para de vibrar. Está vibrando, 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 vibrando. E dentro de você consegue deduzir que são os seus vendedores precisando da sua ajuda. E você precisa ajudar eles para ser ajudado também. O que fazer, Marçal? Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Eu pediria perdão à minha esposa e diria para ela que essa é uma semana decisiva, não estava previsto esse problema chegou e eu preciso dar solução a ele. Até porque aquele risoto está sendo pago por alguma coisa que entrou no meu bolso dessa empresa que eu trabalho, né? Eu pediria perdão para ela e diria, olha, em especial hoje, eu sei que o nosso jantar está mais prejudicado, mas eu queria que você entendesse que não tem a ver com a prioridade que eu estou dando a eles e não a você. É que neste momento, com o meu pedido de perdão, eu quero pedir licença para que a gente acelere o processo e a gente vai ter oportunidade a semana que vem, na outra, para tentar, não vou nem dizer que é tentar refazer o jantar, mas ter uma outra oportunidade de uma nova chance de cozinhar para ela e tudo. A esposa tem que estar em dia na maturidade emocional, né? Tem. E assim, a gente casa com a missão das pessoas. É verdade. Né? Eu casei com a missão da Nil, ela casou com a minha missão. A Nil trabalha sábado à tarde, às vezes até às 6 horas. Aquilo me dá ódio. Porque eu queria que ela estivesse comigo passeando no shopping sábado à tarde. Só que é o trabalho dela. Da mesma maneira que às vezes ela deve ter falta quando eu estou viajando, quando eu estou pregando numa igreja, ou então quando eu estou atendendo alguém fora. E ela fala, sinto sua falta. Eu falo, eu também sinto a sua. Aí é que eu digo de dar qualidade quando eu posso estar com ela. É quando eu estou com ela, quando não tem um caso como esse, e pode acontecer um incêndio que eu vou ter que apagar. Eu digo para ela assim, vamos aproveitar cada segundo da nossa vida. Cada segundo. Porque eu tenho visto que a pandemia, né, a gente está pós-pandemia já há um tempo, mas a pandemia levou muita gente boa, mas levou muita gente ruim também. E a reflexão que eu faço, por que eu fiquei? Por que nós ficamos?
porque a gente tem a oportunidade de ser um pouquinho melhor. A gente não era nem ruim e nem bom, então. E eu tenho pedido a Deus assim todos os dias, me faça melhor esposo, me faça melhor pai, me faça melhor filho, para que eu possa aproveitar a essência da minha família e aproveitar também para produzir para as pessoas que me pagam. Deixa eu ver se eu entendi, Marçal. Então, o que você nos propõe é que vivamos o momento presente integralmente. Dentro do que é possível, viva o momento presente. Estando de corpo e alma. Se eu estou em casa com a minha família, vou estar ali de corpo e alma e pensamentos. Exatamente. Isso. Exceto o caso que o Andrews trouxe, Sim. Né, uma semana de fechamento, né? Não dá, aí pode acontecer. Aí cabe também a mim, né, saber, a semana de fechamento não é a semana do jantar. Sim. Né? Agora, estourou uma promoção que o consórcio está lançando para o fechamento naquela semana. A minha esposa vai entender que faz parte do meu trabalho, né? Mas viver cada segundo faz todo sentido. Eu trabalhei durante 50 anos para construir a minha imagem. E acho que foram 6 minutos e 13 segundos e minha imagem foi destruída num programa de rede nacional. E que tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu acreditei, foi pelo ralo. Foi pelo ralo. E aí eu fiquei pensando, quanto valeu a pena esse trabalho todo de construção de imagem se alguém pode destruir em tão pouco tempo? Então, para mim, eu quero viver o presente. E aí eu estou dizendo pela idade que eu tenho. Eu tenho 50 anos. E aos 50 anos você sabe que daqui para frente, 80, 85, né? Se eu passar disso, em que condição eu passaria? Então eu tenho tentado viver cada segundo. Às vezes eu deixo a Nil e o Júnior andarem na minha frente. E eles pegam na mão do outro. E eu fico apreciando eles andarem. Porque eu não sei quanto tempo mais eu vou tê-los perto de mim. E aí eu fiquei pensando assim, cara, quanto tempo eu perdi de olhar isso? Quantas pessoas que já tive a oportunidade de olhar para elas e falar assim, tô aqui para você hoje. Pro meu pai, por exemplo, que está fazendo radioterapia agora, que toda noite a gente tem que levar ele 9h30 da noite para fazer. Quanto tempo mais eu vou ter com meu pai? Às vezes minha irmã fala, vamos tomar um café? Eu dou um jeito. Porque todo o tempo que eu viajei para construir imagem, uma fala, 2 falas, destroem tudo. Então, para mim, hoje, eu dei uma invertida em valores. Porque não só tive a minha imagem destruída, como dinheiro também. Tudo que eu construí, eu perdi em novembro do ano passado. Tudo. Não foi parte, não foi tudo. Então hoje, assim, gerir tempo tem a ver com a essência do que eu quero para minha vida no momento. É importante separar, né? Então, assim, se agora eu vou passar um tempo com a minha família, desliga o celular. Porque eu acho que um problema que acontece muito nos dias de hoje é isso. Eu tô aqui brincando com o meu filho, mas tô aqui respondendo um aluno que tá mandando mensagem, tô aqui pensando em algo que eu tô tentando me policiar ultimamente, né? Então, igual eu falei, eu tenho uma mente, que acabou de falar aqui, né, da síndrome do pensamento acelerado, né? Então, eu estou vivendo o momento aqui, mas eu estou pensando no que eu preciso fazer, eu estou preparando uma aula aqui, mas eu estou pensando na próxima que eu preciso fazer. E a gente acaba perdendo os momentos, muitas vezes, né? É igual a gente parar para pensar quanto tempo nos resta, né? Meu filho já está com 5 anos, parece que foi ontem que ele nasceu. E daqui a pouco ele está adolescente. Então, se a gente não para aproveitar o tempo, né, e deixar o celular, porque eu acho que hoje em dia é algo que tem destruído os relacionamentos ao telefone. Porque você está aqui, mas aí tem alguém mandando mensagem, aí tem uma notificação de uma rede social, daí você para o que você está fazendo, às vezes aí você começa a ver uma coisa e começa a ver outras coisas e esquece aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho, não, agora esse momento é você parar para a família. Então, deixa as outras coisas de lado para fazer isso. Eu vou inverter um pouco. Amei, assim, ouvir você, ouvir a Terezinha, ouvir o Andrews já. Eu não quero só responder. Eu quero também perguntar. Porque eu também quero aprender, né? E eu tenho certeza que a gente está vivendo num mundo que a gente falava que era VUCA, hoje é MUVUCA, né? E esse MUVUCA é porque você está com coisas superficiais. A gente tem autores falando que a gente está vivendo uma modernidade líquida, né? Bauman fala da modernidade líquida. Esse livro está ali na minha prateleira, porque a gente não está mais apegado a nada, né?
E aí eu quero também agora rodar perguntas para que vocês também ajudem as outras pessoas. Porque, tá bom, eu sou especialista, mas vocês também têm experiência em várias áreas, né? E eu queria também rodar agora perguntando para vocês. Eu quero começar perguntando sobre algum tipo de dor que vocês tiveram nessa área e como é que vocês saíram. Porque eu tenho aprendido que nenhuma tempestade é eterna. O que eu não posso é afundar nela. Mas eu sei que um dia ela vai acabar. Qual foi a dor que vocês sofreram em uma dessas áreas e como é que vocês saíram ou estão saindo? Então a gente pode ter dor na área de comportamento humano, você pode ter perdido uma amizade. Qual a dor que você tem em gestão do tempo? E você de repente conseguiu sair dessa dor em liderança, em performance ou inteligência emocional? Qual a dor que vocês tiveram? Porque as pessoas se conectam com as nossas dores, que nós não somos super-heróis, como o próprio Andrews comentou. Andrews, qual a dor que você teve e que tratamento você deu para ela nessas áreas? Eu gosto muito da ideia de que a nossa maior dor também é o nosso maior ministério. Então eu acredito muito que aquilo que a gente passa, aquilo que exige tanta resiliência da gente para que a gente chegue num extremo, de um lugar de falar, eu não suporto. Eu gosto de entender que é ali mesmo onde o Senhor permite com que a gente é tratado e aprende a confiar de maneira sobrenatural nele. Então, eu tenho luta e eu tenho diversas lutas em inúmeras esferas, mas hoje, como gestor financeiro, utilizando o consórcio como ferramenta, eu vejo muito que o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque em algum momento eu fui extremamente desorganizado financeiramente. Então, por um momento eu me senti hipócrita em ver eu no Serasa, eu no SPC, e eu com uma necessidade de aprovação, de querer ser aprovado por coisas e não por aquilo que eu sou. E, infelizmente, ainda mais no mundo corporativo, qual você tem ciência de como que funciona, às vezes o cara ele tem um baita conhecimento técnico, um cara extremamente capacitado, graduado, mas se ele chega de uno na frente da sua empresa, ele não passa da secretária. Então, por estratégias como essa, eu me vi errando várias e várias vezes, e hoje é muito gostoso quando eu sento com o seu João, com a dona Maria, desde família simples, até o empresário de alto escalão, que tem um faturamento de alguns milhões, a gente vê que o dinheiro ele é emocional. E ele também tem um período de que gosto muito de pensar na ideia, perdi um pouco o pensamento, mas eu gosto muito de pensar na ideia de que a gente precisa ser o Senhor dele e não ele o nosso Senhor. Então, pelo fato de ter sido a minha maior luta, eu acho que também hoje me deu autoridade para eu poder chegar em uma pessoa que está endividada, em uma pessoa que não tem um salário muito legal, ou uma pessoa que está no início de construir, né, a sua vida financeira, a sua aposentadoria, construir patrimônio, chegar e ter toda a empatia. Dele chegar, mostrar todos os cartões de crédito dele, tudo estourado. Eu sentar e falar, cara, tamo junto, vamos nessa. Já passei por isso. Já passei por essa parada aí, dá para resolver sim. É interessante. Vocês vão falar também, eu só lembrei de uma situação que me aconteceu, acho que uma semana, 2 semanas atrás. Um amigo do meu filho que trabalha com ele, e ele passou por um momento em que ele foi injustiçado num ambiente, foi acusado de situações, e ele, envergonhado, pediu demissão. E aí o Júnior falou assim, fulano, como é que você tá? Ele falou, cara, eu tô destruído, chorando, né? E ele falou pro meu filho assim, eu quero falar com seu pai. Aí o Júnior falou assim, meu pai vai dar uma solução, porque meu pai tá passando pelo que você tá passando. A dor do meu pai de ter ido pro caos vai te ajudar a sair junto com ele. E aí, isso era meia-noite, meu filho me ligou e falou, pai, amanhã eu preciso que você utilize suas funções de mentor, mas de alguém que está na dor e está saindo da dor já, e sabe o que é estar no buraco, sabe o que é ter vergonha, muitas vezes, de sair de casa, né? Você vai ter que falar com ele. E eu lembro que eu mandei um áudio para ele de manhã, falando, mano, eu sei o que você está passando. E vou te dizer, essa tempestade tem fim. E ela vai te fazer gigante ao final dela.
não se afunde, não sucumba na tempestade. Erga sua cabeça e analise quem você é em Deus. Porque para as pessoas é muito mais fácil. Eu disse isso ontem numa reunião nossa, Tamires. Uma frase que eu comentei ontem numa reunião. Eu disse assim, é muito mais fácil eu julgar do que eu te ouvir e pensar melhor a respeito do que eu já estou julgando. E aí eu falei para ele, quando eu disse a ele, eu sei o que você está passando, que é o seu caso, e assim, eu sei o que é cartão estourado, eu sei o que é o Serasa, então eu quero te ajudar. Concordo contigo, toda dor aberta é um ministério ou uma área de treinamento que a gente vai ser muito usado. E isso eu estou experimentando eu estou trocando o pneu do carro com o carro andando. Eu estou tendo que ajudar pessoas no meio do meu caos. E eu não estou me vitimizando, não. Porque se isso foi permissão de Deus, é porque Ele sabia que eu tinha capacidade de sair. Ele não ia me deixar largado sem a condição de sair. Mas é na dor que a gente cresce. Ninguém vai crescer na zona de conforto. Nós só crescemos na zona de desconforto. Porque na zona de conforto você fica no sofá e é gostoso. Você liga a TV e fica lá. Aí quando as costas começam a doer, aí você troca de posição. Ou quando o programa não te agrada, você troca. E isso é desconforto. Quando a fome aperta, você levanta do sofá e vai comer alguma coisa. Porque está desconfortável. Então nenhum ser humano muda quando está na zona de conforto. E aí, cuidado. Porque alguém te empurra para de desconforto. E quando alguém te empurra, você cai de qualquer jeito. Então não deixe de te empurrar para a zona de desconforto. Vá você para lá. E aí você começa uma nova estrutura. Uma nova forma de agir. Terezinha ou Tamires, dor e vida depois da dor. Contem aí vocês. Posso falar? Eu não tenho pudor nenhum em dizer que eu já cometi muitos erros, enquanto líder, enquanto colega, enfim. E a minha vida, o Marçal conhece um pouquinho da minha história, nunca foi muito fácil, né? Tive uma vida um pouquinho difícil, mas nenhuma dor, nenhuma, se aproxima da dor que eu vivo agora, que é o luto por perder o meu filho caçula. Um médico, né, que eu tive orgulho de formar numa faculdade pública, numa universidade pública, que fez 2 residências, que gabaritou na residência da Federal de São Paulo, e daí infartou aos 33 anos e nos deixou. Então, essa dor é a minha... Eu lembro que eu sempre fui muito empática e eu via as outras mães perdendo os filhos e eu pensava assim, gente, eu não vou suportar se isso acontecer comigo. E eu sentia muito a dor da outra mãe, eu me colocava no lugar dela e ficava compadecida e orava por ela e realmente me deixava muito triste. E daí aconteceu, eu perdi o meu caçula. Então, eu estou num período de vulnerabilidade, né? Estou vivenciando um luto. Tem dias que eu estou melhor e trabalho, tenho trabalhado bastante. Tem dias que eu não estou tão bem assim. Mas o que tem me fortalecido? E é o único caminho, é Deus, né? É se apegar. É se apegar. Cada vez mais e se entregar. E até acredito que a dor do luto, ela precisa ser vivida. Porque eu já vi muitas vezes assim, se eu for fazer um culto fúnebre, ou se eu for dar um abraço, eu nunca digo para a pessoa, você tem que ser forte. Eu digo assim, não é hora de ser forte, é hora de chorar. Porque algumas pessoas não elaboram o luto. E por não elaborarem o luto, elas nunca vão poder ajudar quem está enlutado. Então, no caso dela que está vivendo o luto ainda, haverá um momento que ela vai lembrar do filho a vida toda, mas em algum momento ela vai dizer assim, teve uma noite, vai dizer para uma outra pessoa, que eu pensei que Deus foi injusto, mas eu li o texto tal, e aí eu aprendi com aquele texto. Teve uma noite, ou teve um dia, que alguém disse assim, mas filho é assim mesmo, se você não perdesse, daqui a pouco ele iria para um outro país, tal, e a pessoa falou e feriu ela, vai dizer, olha, alguém vai te dizer isso. De novo, ela precisa, né, viver o luto, eu entendo assim, e depois que ela viver o luto, ela vai estar habilitada para ser mentora em algum momento na vida de alguém que pode passar por isso. É difícil?
a gente não queria passar para ensinar, mas às vezes tem permissão. E aí, eu às vezes questiono Deus assim, sabe? Fico pensando assim, Deus, mas... E aí eu lembro de Jó, né? Capítulo 38 de Jó. Deus aparece para ele num redemoinho. E Jó vai meio que botar Deus na parede, vai dizer assim, e aí? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Eu, do lado de cá, esperaria uma resposta. E Deus olha para ele e fala assim, ei Jó, onde é que você estava quando eu criei e fundamentei, eu criei a fundação do mundo? Fala para mim onde você está. Aliás, cinja os seus lombos e se prepare que eu vou te perguntar agora. E aí Deus dispara 56 perguntas para Jó, sem responder nada. E no capítulo 42, do 38 ao 42, Deus só pergunta. No 42, Jó fala assim, quem é este homem aqui, né, que sem entendimento te questiona? E aí ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando alguém fala para mim, tem paciência de Jó? Eu falo, tem não. Não me fala que você tem, que você não tem. E para fechar esse raciocínio e para te ouvir também, Tamires, Deus nunca vai matar quem ele pretende fazer um recomeço. Deus não matou a mulher de Jó. E ela fala para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu falei esses dias, se a Nil falasse para mim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, eu falo, morre você, filhinha. Porque eu vou continuar servindo a Deus. Fala assim, você fala como uma louca. E continua adorando. E a família de Jó recomeça, não porque ele teve uma outra esposa, começa com aquela. Deus nunca vai matar, Terezinha, quem ele quer que recomece alguma coisa. Deus nunca vai tirar a chance da gente recomeçar em algum momento para ajudar outras pessoas. Acho que a Tamires vai me permitir pegar um gancho aqui. Marçal, nesse momento da gente expor as nossas vulnerabilidades e os nossos tempos difíceis, né? Momento de luta, de dor, de angústia, você é coach. E na internet tem muito meme, tem muitas pessoas que criticam os coaches pelo excesso de otimismo e também frases de efeito, e muitas vezes eles generalizam, né? Eu entendo isso também. Mas como que você responderia essas pessoas hoje que estão passando por esse momento de vulnerabilidade como coach, como um profissional de performance, como alguém que entende de desenvolvimento humano, uma pessoa que está passando pelo caos como você passou, né? Uma pessoa que está no ápice da resiliência. Como aconselhar uma pessoa dessa? Você está falando do coach, aconselhar o coach ou quem contrata? O coach. Uhum. Primeiro assim, eu também critico a quantidade de coaches hoje que estão no mercado, porque... Um final de semana ele virou coach, né? Virou coach. Ele fez um PSC, um Professional Self Coach, e ele ficou 4 dias, e às vezes ele não terminou a formação, ele já volta atendendo, porque ele tem que fazer coach baia, né? E aí o que acontece? Tem momentos que a pergunta não me ajuda. Tem momentos que só a experiência resolve. E o que um coach precisa pensar eu nasci para isso? Eu tenho a habilidade de fazer boas perguntas para ajudar a pessoa a sair de onde ela está? E se ela não tiver resposta, eu pelo menos mudo a pergunta para algum tipo de insight? Porque o que não dá é para eu ter tido fracasso A, fracasso B, fracasso C, fracasso D e virar coach. Eu também critico. Eu digo assim, eu só me tornei coach, depois mentor, porque eu fui coach de uma excelente coach. Eu ia ser promovido, ela me chamou e falou assim, você vai ser promovido. Porém, você tem inúmeras dificuldades de liderança. Nós vamos precisar tratar, senão você fica pouco tempo no cargo. Ela me deu um soco no peito e falou, só que eu estou aqui para te ajudar. Então, esse tipo de coach que eu valido, aquele que não só pergunta. E por isso eu me tornei mentor, e por isso que eu falei dessas áreas, porque essas áreas são minhas dores. Agora, se você quer ser coach sem experiência, só perguntando, eu tenho dúvida se você vai ter sucesso. Então eu diria, busque uma área ou duas que você domina e muito, e seja coach dessas áreas. Por que um treinador de futebol não vai ser treinador de basquete? Por que treinador de basquete não vai ser de tênis?
Ora, se eu vou fazer uma cirurgia do cérebro, eu não vou atrás de um cara que é oftalmo. E por que eu vou atrás de um coach que nunca teve sucesso em nada? Ele nunca teve sucesso em nada e quer te ensinar a ter sucesso em tudo, né? É. Aí é loucura, né? O problema do coach também é achar que ele é um psicólogo. E aí, talvez o erro maior tá aí, né? Porque ele abre ferida que ele não fecha. Quando alguém aparece, eu falei com a Terezinha isso ali um pouco, ela falou, qual que é a tua metodologia de mentoring, né? Eu falei, eu tenho uma metodologia de 8 encontros mais 2 que eu estruturei de acordo com a minha experiência. Mas se me aparecem situações de terapia, de psicoterapia, de psicanálise, eu encaminho. Porque eu não me sinto capacitado para isso. E também não prego como coach. E também não uso o altar para vender alguma coisa. A gente tem que separar isso. Quando eu estou pregando, eu sou pastor. É Bíblia. Quando eu sou mentor, é ferramenta. Agora, às vezes o pastor da igreja fala assim, você poderia dar um treinamento? Eu falo, para quem? Para minha equipe de liderança. Em que área? A gestão do tempo. Então, o senhor tira o púlpito e a gente vai dar treinamento. E aí, essa é minha área. Eu queria ser remunerado por isso. E se as ferramentas forem bíblicas? Não tem problema. Todas as ferramentas são bíblicas. Todas são. Queria que você chegasse aí. Todas são, né? Tudo eu encontro na Bíblia, né? Sem demagogia, né? E demagogia é uma palavra que também é usada de maneira equivocada, né? Mas Jesus perguntou muitas vezes para estabelecer a consciência de alguém. Mulher adúltera. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que ele falou? Falou, pode ou não pode? Ele não disse isso. Ele disse assim, se não tem, taca. O que eles fizeram? O texto original diz que eles baixaram. Pegaram as próprias pedras e saíram. Então a gente precisa chamar a consciência do que a gente é bom para fazer e do que a gente não é bom para fazer. Não entre na vida de ninguém. Seja coach, seja mentor, seja psicólogo, psicanalista, seja o que você for. Cuidado, porque a outra vida precisa de ajuda e não de que você empurre ela para o barranco. Pode falar, Tamires. Bom, falando um pouco da minha experiência, eu acho que eu posso falar sobre comportamento, né? Então, assim, é algo que me doeu, vamos dizer assim, né? Até no início do meu casamento, né? Então, assim, eu e o meu esposo Diego, nós somos bem diferentes. Então, assim, questão de personalidade. Então, eu sou uma pessoa objetiva, eu gosto das coisas rápido, ele já é um pouco mais detalhista, já gosta até na conversa, às vezes eu falo para ele, acelera, né? E ele gosta de detalhes, ele é um pouco mais explosivo, eu sou um pouco mais calma, né? Então, no começo a gente tinha muito atrito, né? E eu demorei, nós dois, né, demoramos, mas falando por mim, eu demorei para entender que são pessoas diferentes, né? E foi... o início, né, dessa busca foi quando eu li o seu livro, Marçal, o Salve Sua Vida. Eu falei assim, nossa, é verdade, são vários comportamentos e cada pessoa tem o seu modo de lidar com a vida, de lidar com as frustrações, de lidar com os problemas, né? E foi aí que eu, então, fui tentar identificar qual era o meu perfil, qual era o perfil dele, e isso acabou auxiliando. Então, assim, começou eu tentando resolver um problema no meu casamento e isso acabou ajudando, acho que, nos meus relacionamentos na vida, né? Eu até, o início do meu casamento coincidiu com o início do meu período de aulas ali na UEM, né? Comecei a dar aula ali em 2016. Então, no começo eu era muito rígida, né? Eu não sou uma pessoa, assim, muito de conversa, muito divertida, assim, vamos dizer, né? Eu sou uma pessoa mais contida e eu acabava sendo muito rígida, né? E eu parei para pensar, falei assim, não tá certo, né? Eu acho que também não pode ser, né, nem demais, nem para um lado, nem para o outro, né? E isso eu acho que melhorou o meu relacionamento em casa, melhorou o meu relacionamento ali na sala de aula e com os próprios familiares, né, com amigos. Tanto que hoje eu e algumas pessoas me veem como reconciliadora, né? Então, às vezes, eu até me vejo e falo assim, ai, Deus, eu não quero mais, porque, assim, às vezes chega uma pessoa, ai, porque fulano fez assim, aí o outro vem, ai, porque fulano não sei o quê, eu fico, não, gente, vamos tentar resolver e tal, né? E algo que me ajuda bastante nessa questão do relacionamento, do comportamento humano, é sempre tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Então, porque a pessoa fez isso e aquilo, tá, mas vamos entender, talvez ela não estava no dia bom, talvez isso, talvez aquilo. Então, sempre tentar ver o lado da pessoa, né? Porque às vezes a gente vê o nosso lado, né?
A pessoa me feriu, fez aquilo, mas o porquê que isso aconteceu, né? Então, eu sempre busco, isso em tudo, né? Tudo que acontece na minha vida, eu tento ver os dois lados, né? Tentar entender isso. E eu acho que um outro ponto também, que na verdade eu estou trabalhando ainda, a questão da inteligência emocional. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Até um tempo atrás as pessoas achavam que isso era uma qualidade, né? Você chegava lá na entrevista de emprego, o que você é? Perfeccionista. E hoje eu entendo que isso não é legal, porque eu mesma sou uma pessoa que eu me cobro demais. Então, assim, eu tenho que fazer o melhor. Às vezes eu olho e falo assim, não tá bom. E por conta disso, eu não sabia lidar muito bem com as críticas. Então, em muitos momentos da minha vida, a crítica me travava. Se eu estava fazendo algo e eu recebia uma crítica, aquilo eu já falava assim, já não quero mais fazer isso, já não vai dar certo, porque isso me travava. E eu até busquei no Senhor isso, né? Busquei em Deus. Quem eu sou em Deus, né? Então, para que a crítica, se eu receber uma crítica nisso, eu posso melhorar em algum ponto, mas não deixar que aquilo me trave, né? Ao ponto de não seguir em frente com aquilo que eu estava fazendo. Gostei muito da sua fala. Ela falou dos livros aqui, né? O Salve Sua Vida é um livro focado em comportamento humano. Aqui eu vou falar dos 4 comportamentos e de como lidar com cada um. É detalhado. É um livro técnico, não é um livro, de repente, para você ler como se fosse um romance. É para consultar quando precisa. O Destrave, que vai para a 2ª edição, esse já é um livro que eu consigo falar de algumas áreas que essas que a gente está falando aqui e que eu também coloco as minhas dores, mas também as minhas saídas, né? E o que a Tamires estava falando, Terezinha, assim, é uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Que quem são os dominantes? São pessoas de comando e prazo. Quem são os influentes? Conexão e diálogo. Quem são os estáveis? Conciliação e consentimento. Quem são os analíticos? Controles e especificações. Rapidamente, só para dizer desses 4 perfis. E aí, eu posso não ser analítico, mas eu posso precisar do analítico que está dentro de mim, que é o que aconteceu contigo. Você pode não ser estável, só que quando você percebe a dor que você pode causar no outro, mesmo que naquela transição te doa pegar a estabilidade para praticar, você sabe quão importante é isso, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Então, se a minha dominância feria a minha esposa, eu tinha que ter doses de estabilidade. Quando eu vou empreender, eu tenho que ter doses de analítico. Quando eu vou me comunicar, eu preciso ter doses de influência. Se Deus nos fez de uma maneira completa e a imagem e semelhança dele, os 4 comportamentos estão dentro da gente. Alguns mais latentes, até porque ele teve 12 discípulos, tinha gente que gritava, tinha gente que falava calma, tinha gente que analisava o todo, tinha gente que saía falando. E ele conseguiu conviver com todo mundo. Aí alguém fala assim para mim, mas existe alguém que seja 25% dominante, 25% influente, 25% estável, 25% analítico? Eu falo, tem, mas não está aqui. Está onde? Está no céu. Jesus, fala, então se você achar que você é tão bom em tudo isso, dá uma olhada, de repente você está do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, você subiu, você é bom demais. Boa. Então todos os dias eu estou aprendendo sobre comportamento. E dou umas escorregadas de vez em quando. Hoje, de vez em quando. E só para falar assim, o Diego, cara, o Diego, ele é dominante e influente, eu sou analítica e estável, então assim, são antagônicos, né? Você fala de escorregar, hoje eu gravei 2 áudios para minha mãe, e eu não mandei. Cara, eu tava vendo a minha cara quando eu tava gravando o áudio, eu gravando 2 áudios para minha mãe, e eu olhei assim, vou gravar esse áudio agora. Aí gravei e tal, e eu comecei a perceber a minha fisiologia na gravação. O quanto que eu estava raivoso naquela hora. E eu raivoso, eu falei, eu vou continuar a gravação. E continuei falando. Quando eu terminei, eu deletei. E aí eu gravei um segundo, com mais raiva ainda. E deletei de novo. Sabe que essa é uma técnica interessante? Grava. Você extravasa, né? E ouve o que você falou. Você vai falar assim, meu Deus do céu. Que vergonha. Eu estou envergonhado disso. Então eu tenho essa técnica de gravar. E às vezes de escrever e mandar pra Nil. Só não pode escorregar o dedinho. Não, às vezes eu nem preciso ouvir, sabe? Assim, o fato de voltar aqui no meu ouvido, eu falo, caramba, o que eu tô falando? É com a minha mãe que eu tô falando. Que me deu a vida, que me suportou 9 meses e depois até eu casar, até 21 anos. Né? E até hoje, se eu for chorar lá no ombro dela, no colo dela, ela vai me socorrer.
E aí isso ele é não inteligência emocional. Isso é. Aí às vezes eu mando pra Nil assim, dá uma lidinha nesse texto que eu quero mandar. Ela fala, amor, essa palavra aqui, o que você acha? Eu falo, eu acho que tá certo, eu tenho que falar isso aí. Ai, não sei. Esse ai, não sei. Já sei, melhor não mandar. Marçal, se você me permite, tem uma frase de Paulo que eu gosto muito, que ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal, né, que ele não quer, é o que ele vê ele fazendo. E a minha pergunta é simples e objetiva. Nós sabemos aquilo que precisa ser feito, por que a gente não faz? Porque a gente não treina. E porque a gente não tem, muitas vezes, também a percepção do desejo de Cristo na nossa vida. Se a gente tivesse essa percepção do que realmente Cristo quer da nossa vida, a gente seria como o apóstolo Paulo no começo, com as convicções de um perseguidor, e no caminho de Damasco ele conhece uma nova trajetória, e aí ele muda. Ou seja, se você pega alguém que foi criado com o rabino, você pega alguém que é conhecedor da lei, ele se apresenta como fariseu, como doutor da lei, eu entendo tudo, e aí ele inverte quando ele encontra Cristo no caminho de Damasco. E Cristo fala para ele, é inútil essa luta sua. Às vezes Deus fala para a gente, é inútil essa luta sua, só que a gente quer continuar lutando. Então assim, na inteligência emocional, eu uso uma técnica que eu chamo de CPAD. Todas as vezes que alguma coisa me chega, primeiro passo eu preciso congelar. Congela. 6 segundos, pelo menos, antes de responder. Quando você congela, você tem a opção de, no P, de pensar ampliadamente sobre o tema. Então, congelei, pensei ampliadamente. E aí eu posso analisar fatos, dados e algo que, em algum momento, se eu disser, vai criar problema. E aí, só depois, eu decido. Marçal, você dá show no CPAD? Tem dia que sim, tem dia que não. Sabe que dia que eu não dou show no CPAD? Quando eu durmo tarde, quando eu como mal, e quando eu já estou com coisas acumuladas. E aí eu preciso nem ter contato, às vezes, com alguém. Eu preciso ficar quieto. Aí eu preciso dormir. Sabia que um dos problemas que a gente enfrenta na inteligência emocional é a ausência de sono? Porque quando eu estou com sono, eu faço compra, eu como mais, eu falo, faz 6 meses, tá bom e tal. Como assim? É igual ir com fome no mercado, né? Você vai comprar tudo. Então, congela, pensa, analisa e depois decide. Isso se aplica também, né? A gente trouxe um exemplo bíblico, mas uma pessoa que está acima do peso, e aí a gente sabe, ele precisa procurar um nutricionista para arrumar a dieta dele, e ele precisa procurar um personal trainer para montar um treino dentro daquilo que ele precisa e tudo. E ele sabe disso. E nesse exemplo hipotético, ele tem condições, né, para financiar tudo isso. Por que ele não faz? Porque ele não achou valor nisso. Às vezes, eu já tratei de mentoria, e eu me lembro de ter tratado disso com um cliente meu. Ele tinha, na época, 2 filhas. Ele tinha uma carga horária bancária extremamente puxada, de reuniões, de pouco tempo para almoço e muito happy hour com contas altas, com correntistas de valor alto. E um dia ele me veio com essa história. Não dá tempo, não sei o que e tal. Olhei para ele e falei, entendi. Você tem filha? Eu tenho 2. Eu falei, lamento. Do jeito que você está indo, você não chega no altar com elas nunca. Você está fora do peso, você está pré-diabético. E se para você o banco é mais importante do que as suas filhas, lamento te dizer, alguém vai levar essas meninas no altar e não será você. Claro que eu conheci o perfil dele para poder instigar. Tem gente que você dá no empurrão e tem gente que você segura e ama. Mas tem gente que é na dor. Então, se eu não valorizo... vou fazer uma frase vou fazer um raciocínio que eu percebi que é importante entender sobre ele nesses últimos dias aí. Você daria a vida pelo seu filho? Você daria, Tamires? Você daria pelo seu filho? Você daria? Talvez pelo seu pai, por alguém importante, pela sua mãe ou pela sua esposa, enfim. A gente daria a vida por algumas pessoas muito importantes. É isso aí. Agora, vamos lá. Se você daria a vida pelo seu filho, pela sua filha,
Na verdade, você está dizendo que você daria a sua vida, você morreria no lugar dele. Aí a pergunta é, você viveria por ele? O que é viver pelo filho? É ter saúde para vê-lo crescer. É para levá-lo no altar. É para levá-la no altar. Então, dizer que a gente morre por alguém, ó, morreu. Acabou a dor. É fácil. Morrer é fácil. O difícil é viver por alguém. Então, hoje eu procuro viver. E eu estou dizendo para vocês, aprendam a viver pelas pessoas que vocês amam. Aprendam. Aprendam. A gente morre por elas? Morre. Mas a gente vive. Foi isso que eu falei para o cara. Eu falei, você morreria pelo banco, mas não viveria pelas suas filhas. Amigão, lamento, problema. De maneira filosófica, viver seria morrer? Para você. Né? O apóstolo Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então às vezes a gente precisa morrer um pouquinho do nosso egocentrismo, dos nossos eu acho, eu sou, eu aconteço e tal. A gente precisa aprender a morrer um pouquinho de nós, para que o outro nasça também, né? Terezinha está muito quieta, estou preocupado com você. Eu estou aqui adorando a conversa e fazendo anotações. Anotei aqui, ó, o difícil é viver pelas pessoas. Incrível. E daí eu gostaria de pegar também o gancho numa fala. Eu acho que foi a Tamires que falou, ou não? Não foi a Tamires. Nome tão bonito. Andrews. Tá? O Andrews. Você viu a foto dele na chamada, onde ele estava? Londres, né? Londres. Ah, coitado. O garoto né? É poderoso. Tamires com um filho pequeno tinha uma cama elástica atrás dela. Nós, consultores, fotos produzidas, né? Que a gente parece ser mais importante, tem que vender a imagem, né? Mas vamos lá. Você perguntou do porquê que algumas pessoas não fazem o que precisa fazer? Foi isso que eu entendi? Não tem a ver também, Marçal, e você é especialista nesse assunto, com o perfil analítico? O perfil analítico não demora mais para pôr a mão na massa? Sim, tem a ver com o perfil analítico, com o próprio estável, mas também tem gente que faz o que não precisa fazer, que é o dominante. E tem influente que fala, mas não faz. O que eu entendo assim? A dor, ela faz a gente produzir ou sucumbir. Eu preciso escolher o que eu quero fazer dela. Agora, tem uma questão que eu ia falar com a Tamires lá atrás e acabei não falando. Terezinha, às vezes a gente não faz, sabe por quê? Falta vitamina. Falta vitamina D. É verdade. Falta zinco, falta coenzima. Tem a parte química. Tem a parte química. Às vezes eu falo para cliente, falo, querido, você precisa passar por um exame com o seu... Fazer um hemograma, checar. Cara, eu descobri que eu estava com vitamina D baixa. E aí você tem perda de produtividade. Eu acho que hoje não existe um ser vivo que tem vitamina D equilibrada. Tá todo mundo tomando. Só se o cara joga vôlei de areia todo dia. Tá, porque a gente... E aí ele vai ter câncer de pele. Daí tá lascado igual. Agora pensa assim, a gente tá aqui, né? Escritório, fechado, tá, o dia inteiro. Como é que você vai ter vitamina D? É verdade. Então, às vezes, Tamires, a gente não faz, a gente tá indisposto porque falta uma vitamina que bota para cima. Te dá por isso energia. que às vezes a gente precisa fazer uma consulta. Eu falei para uma mentoranda minha, médica da seleção. Eu falei assim, amiga, você precisa passar por um endócrino. Ela hoje na sessão falou assim, já fui no endócrino, já estou pedindo meus exames, porque eu não quero procrastinar mais o lançamento do meu livro. Ela vai lançar um livro sobre mulher no futebol. E ela falou assim, às vezes eu começo a escrever, eu paro, não sei o quê. Eu falei, você é médica, você vai ter que fazer exame, porque se o livro é importante para você, você está colocando que em 6 meses ele vai estar sendo vendido, você tem que dar o valor que o livro tem. E se você não tem saúde para isso, tem que cuidar da saúde primeiro. Sim, perfeito, é isso mesmo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A melhor estratégia de Deus para fazer alguma coisa é ter saúde. Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que ele fala que cada um tem a barriga que merece. Né? Ele fala assim, eu fiz o método CIS, né? Ele fala assim, aperta aí essa dobrazinha que você tem aí. Aí a gente aperta. Eu sou merecedor pra caramba. Aí ele fala assim, tá apertando? Tá. Você que construiu isso daí. Você é o único responsável por essa barriguinha que você tem aí hoje. E aí você fica, puxa vida, tô pagando para tomar pancada, né? E agora eu vou trazer algo um pouco mais complexo, que é, cada um tem a barriga que merece, mas cada um tem o salário que merece? Eu acredito que sim. Porque se você não tem o salário que você merece, você vai ser visto pelo concorrente, vai ser contratado pelo concorrente se o teu atual não paga. Porque hoje a gente está sedento de pessoas competentes. E o que é competência? O que é competência? O que competência tem a ver com performance?
Porque na curva da confiança e da competência tem muita gente confiante e com pouca competência. Aí eu digo que é o louco que atravessa a rua e é atropelado. Porque está confiante que vai passar e o carro não vai atropelar, porque ele acha que consegue, que ele é o The Flash. Então, na luta da confiança e competência, é equilíbrio. Então, muitas pessoas ganham porque produzem o que ganham. Agora, eu não estou feliz ali. Eu tenho um motor 1 que está pagando a conta. E aí você é gestor financeiro. Tem gente que fala assim, estou infeliz aqui, vou embora, não quero mais trabalhar aqui, não sei o quê, um monte de boleto para pagar. E aí sai, e aí coloca a família em risco. Então, quando seu motor 1 está funcionando e você entende que você é injustiçado onde você está, que você não ganha bem onde você está, você projeta uma saída nas suas horas de folga, no seu final de semana, faz conexões e vai atrás de uma outra oportunidade, mas não desliga o motor 1. Quando o motor 2 começar a funcionar e que ele começar a equilibrar com 1, aí você troca. Andrews, assim, a gente está desesperado por gente competente. Gente competente é a minha maior luta hoje. Vai estar empregada. Gente incompetente quer emprego, não quer trabalho. Por que eu fui empreender? Eu falei disso no treinamento que a gente estava. Porque os meus âncoras de carreira, Terezinha, trabalho por uma causa, autonomia e independência e competência técnica e funcional. O que não tinha no meu âncora de carreira? Puro desafio, não tinha outras áreas que outros têm. E aí eu falei, bom, peraí, se eu trabalho por autonomia e independência, competência técnica e funcional e por uma causa, o que eu estou fazendo atrás de uma mesa executiva? O que eu estou fazendo atrás de uma mesa executiva? Mas você ganha bem. E aí vem a zona de conforto, né? Fica. E para eu contar para minha esposa que eu ia sair, ganhando R$22 mil por mês? O que ela falou? Você tá louco. Ela é estável, né? Você tá louco. E o dominante ia gritando. Eu já tinha guardado 1 ano da minha despesa fixa. E, de novo, nesse problema que eu enfrentei agora, eu estou vivendo com a despesa com o que eu guardei para 1 ano de problema. Para 1 ano de problema. Às vezes fala, ele colocou tudo num lugar só, não sei o quê. Não, eu não coloquei tudo num lugar só. Só que arrisquei demais num lugar, mas não num lugar só. Então a gente precisa às vezes assim, vou empreender. Vai? Ok, parabéns. Você tem uma despesa fixa de 1 mês, de 2, de 3, quanto você tem? Porque senão, você começa a empreender, dá errado no primeiro mês, o que você faz? Você pede um emprego para ganhar menos do que você ganhava, para pagar a conta. Então, empreendedor é louco? Até tem um pouco de loucura, mas não beira a loucura de pedir a conta sem ter o que fazer ou sem ter uma reserva. Então, você que quer empreender, pare e pense. Vai fazer teu salário, beleza, mas vai trabalhar mais. Eu trabalho mais. Muito mais. Né? Mas eu defino meu salário. Sim. Né? Se eu falar, bom, preciso desenvolver um treinamento e tal, assim, eu já vou pro livro, já vou ver o que eu tenho e tal, já ligo, Andrews, tem alguém para indicar? Terezinha, quer vir comigo? Tamires, tem alguém e tal? Cara, daqui a pouco a sala tem gente, porque eu quero definir o que eu ganho. Mas isso é do perfil dominante e influente. Nem todo estável analítico vai sair fazendo. E não tem nada de errado nisso. Qual o perfil que produz mais sob pressão? Dominante produz mais sob pressão. Ele gosta da pressão. Ele se sente bem na pressão. E quem menos produz? Estável. Por quê? Ele não gosta de mudanças repentinas. As mudanças repentinas não é que tiram ele da zona de conforto, colocam ele na zona de medo. E quem produz só com a água na bunda? Como é que eu ia falar uma palavra aqui? Eu vou dizer que é... Eu falei que eu não ia pegar leve. Tô tentando medir a palavra aqui. Quem produz só com água na bunda? Além de descompromissado. Além de imprudente. É descompromissado. Ele acha que a força de vontade vai estar sempre à disposição dele. Não vai. Mentira. Força de vontade a gente busca. Então, quem deixa a água bater na bunda é porque em algum momento não deu valor ao salário que ganha, à empresa que o empregou. E ele acha que o tempo todo ele vai dar um jeito. De lero-lero, né? Não, na hora H eu resolvo. O melhor improviso é o que você prepara. Depois que você prepara, você pode improvisar em algum momento. Agora tem gente que vive a vida improvisando. A vida não é improviso, a vida é realidade. E quando eu fazia faculdade, jornalismo, tinha umas situações bem interessantes, assim, né? Tinha um amigo meu que falava assim, cara, de novo, prova de consulta, sacanagem, estudei um monte, estão falando que vai ser prova de consulta, eu acho isso uma sacanagem, porque tem gente que nunca estudou e agora vai fazer a prova, tal. E eu falava assim, você está preocupado com o quê, amigão?
Não, estou preocupado porque eu estudei e falei, cara, preocupe-se com você, porque essas pessoas que não estudaram e vão fazer a prova de consulta não vão concorrer nem comigo e nem com você no mercado. Eu digo dessas pessoas que estão hoje. Elas não estão no mercado. Elas não tiveram sucesso. Porque na hora do cliente, não dá para pegar o manual. Você tem que ter treinado já. Na hora do treinamento, Terezinha, não dá para você falar assim, deixa eu olhar o livro tal, porque o cara vai te perguntar. Deixa eu consultar aqui. Na hora de você fechar um consórcio, deixa eu ver aqui qual é a taxa administrativa que eu não sei direito, você não vai vender. Aí deixa eu olhar aqui, porque talvez seja melhor você quebrar o cartão, mas também talvez seja melhor você continuar. Ei, não dá. Então, eu falava assim, mano, deixa essa galera, é -1 na concorrência. E vai sofrer e não vai ter emprego. Vai arrumar de vez em quando um ou outro. Eu falo isso para os meus alunos, né? Eu falo assim, engenheiro de produção está formando aos montes aí. Vocês precisam aproveitar esse tempo da faculdade para vocês definirem qual vai ser o seu diferencial. O que vai te deixar à frente dos seus concorrentes. Porque tem muita gente que leva na brincadeira, né? Aquele período na faculdade. Eu falo assim, vocês têm que aproveitar. Mas você já tem que aproveitar aqui para definir também como que você vai ser lá no mercado de trabalho. Sabe como eu parei de dar aula? Um dia me chega uma coordenadora e fala assim para mim, fulano não entregou o TCC. E ele pediu para você ser orientador dele. Eu falei, eu? Ela falou, porque as suas aulas são de sexta e ele está vindo mais de sexta e ele vai... Eu falei, quanto tempo tem para rodar o TCC dele? Ela falou, 15 dias você tem que ler, validar e defender com ele. Eu falei, é o último ano que eu dou aula. Antes de eu falar isso para ela, ela perguntou assim, e como é que você vai fazer? Eu falei, professora, eu trabalhava na época na CBN. Eu falei, eu sou gerente de jornalismo, eu tenho jornal de manhã e de tarde, vou ter que ler isso à noite, não vai dar tempo. Eu tenho família. Escolhe se o senhor quer ser professor ou não. Eu falei, tá escolhido, não quero mais. Desse jeito não. Então a gente também precisa começar a dizer uns nãozinhos, tá? Porque senão vão consumindo a gente e nós seremos culpados pelas decisões que tomamos. Porque a última decisão é nossa. É a nossa. Só não para a morte. As outras todas, muitas vezes, são decisões nossas. Lamento dizer, mas o tempo acabou. Gente, eu ficaria aqui com vocês... Eu também. Muito tempo. Como a gente aprende, né? Já quis chorar algumas vezes aqui, mas consegui segurar. E não que eu tenha vergonha de chorar. Não tenho. Quem me conhece sabe que eu choro em pregação, choro em treinamento. Se eu tiver vontade de chorar, eu vou chorar mesmo. Mas foi muito bom. Vocês marcam um recomeço da minha vida nos podcasts. Que honra. Que eu tinha parado. Que honra mesmo. Tinha parado. Meu YouTube está fechado, porque tinha muita crítica lá, e criticar é fácil, né? Difícil é ouvir alguém. Difícil é dar a oportunidade da pessoa falar. Eu quero honrar você, que na última semana a gente fez um treinamento junto com você e eu recebi pelo menos meia dúzia de mensagens perguntando e tudo, e eu dei a mesma resposta para todos. Ele nunca deixou de ser quem ele é. Ele é um exímio profissional. E eu nunca vou me envergonhar de exaltar o seu trabalho e o seu profissionalismo. Gratidão é algo que a gente fala, mas nunca quita. Nogaroli dizia isso, né? Então, minha gratidão, eu não estou quitando. Acho que a gente vai ter muitos encontros bons ainda. E eu quero entregar tudo. Se eu pudesse escolher como eu vou morrer, eu queria morrer ou aqui, ou pregando, ou dando um treinamento. Porque eu morreria muito feliz. Eu não quero morrer desesperado por não entregar o que eu sei. Porque aí seria egoísmo demais. Porque de graça eu recebo, de graça eu preciso entregar. E eu vou continuar entregando. Mesmo que eu seja criticado, que algumas pessoas façam julgamento. E de tudo que eu passei, eu falei que do caos, né, foram 16 minutos e 53 segundos. 50 anos destruídos em 16 minutos e 53 segundos. A minha palestra de volta, eu vou falar 16 minutos e 53 segundos para fazer o storytelling do que aconteceu na minha vida. Em breve, isso vai acontecer. E nesses 16:53 eu vou fazer highlights de tudo que eu passei. Tudo que eu passei. E eu vou ensinar muita gente a sair do caos. Porque eu estou conseguindo sair, não pelas minhas forças, mas por uma força extremamente superior chamada Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. É isso aí. Estou aprendendo muito. Obrigado pelas suas palavras. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Tamires, se a gente fosse um debate político, né, dizer assim, suas considerações finais. Queria agradecer também por participar. No começo eu fiquei meio assim, né? Que eu sou professora, vários consultores, né?
Mas eu acredito que eu contribuí um pouco também e aprendi muito aqui também. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer pela sua vida, na nossa vida, na vida da minha família, né? Como nós temos sido abençoados pela vida do Senhor, pela vida da sua família. Como a gente já falou, né? Nesse período, né? De caos que o Senhor estava vivendo, né? Que nós escolhemos ser pastoreados pelo Senhor. Então, assim, nós somos muito gratos a Deus por ter colocado o Senhor na nossa vida. Então, eu já aprendi muito, né? Aprendi muito com os livros. Como eu já comentei, destravou várias áreas da minha vida. Então, questão de comportamento humano, de relacionamentos. Então, eu acredito que eu já cresci muito, espiritualmente falando também, né? Ao ouvir suas ministrações, nos cafés que nós tínhamos aqui toda segunda-feira. Então, fui muito abençoada e continuo sendo muito abençoada. Então, que o Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E agradecer mais uma vez, agradecer por ter conhecido vocês também, né? E sou muito feliz por ter participado. Legal, Tamires e Diego, eu estou fazendo uma transição em várias áreas da minha vida, né? E eu chamei o Diego e a Tamires um dia e falei assim, Diego, você sabe que eu teve um misto assim de pode ir embora que tá tudo certo? Aí eu entrei no carro e falei assim, mas por que eu tô preocupado, né? Porque eu tava muito preocupado, né, nas transições da minha vida. Eu falei, vocês estão prontos para liderar um grupo? O Diego falou assim, pastor, seguinte, ó, sai um líder e entra outro. É assim que funciona. E me deu um susto, Terezinha, na hora. Eu falei assim, ele falou assim, pode ir embora. É como se ele dissesse isso para mim. Uhum. Aí eu falei assim, a capacidade que a gente tem que ter hoje como líder não é de fazer seguidores, é de fazer outros líderes. Porque seguidor qualquer um faz. Agora precisa fazer outros líderes. Então eu fiquei muito feliz, porque eu sei que isso não tem a ver só com o Diego. Tem a ver com vocês dois. Porque se não tivesse uma só carne, ele dizendo, ó, quer deixar pra gente tocar aqui, a gente toca. E aí chamei outro casal. Aí eles disseram assim, ó, a gente apoia eles e se precisar a gente tá pronto também. Eu falei, meu Deus. Líderes, trabalhem para ser substituíveis. Que em algum momento alguém vai fazer melhor do que você. E você vai aplaudir e não pode ter frescura de achar que vai perder teu emprego. Vai para outro lugar, ensina outras pessoas. Terezinha. Foi uma delícia estar aqui. Só teve um probleminha, né? Acabou muito rápido. E eu estou muito feliz de tê-lo de volta. Você sempre foi a minha inspiração. Talvez você não se lembre, mas há alguns anos eu falei que quando eu conversava contigo eu me sentia mais perto de Deus. Verdade. Pela tua serenidade, pela tua calma. E que bom, que bom. Eu nunca duvidei do seu caráter, da sua idoneidade. Foi uma fase difícil que você vai recuperar. E eu estou feliz de tê-lo de volta. Conte comigo. Muito obrigado. Eu conto com todos vocês, conto com a nossa audiência. Muito obrigado. Que Deus possa retribuir a 30, 60, 100 vezes mais tudo aquilo que vocês dedicaram da vida de vocês aqui hoje. E esse Cápsula Cast é uma retomada. Tem muita coisa boa que virá por aqui. Uhul! Até a próxima.